A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos acompanha pela Rádio Panorama FM 103,5. Começamos a partir de agora mais um La Siesta. Hoje o La Siesta faz uma conexão Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com São Paulo. Eu converso com o jornalista e meu colega, também amigo, Rafael Pironi, jornalista que trabalha para Al Jazeera. Rafael conversa conosco pelo Skype, pela internet, então você que ouve a Rádio Panorama vai perceber que o áudio do Rafael está diferente da minha voz, porque ele está em São Paulo e eu estou na Bolívia. Fazemos esta conversa, né, por internet. Rafael, obrigada por aceitar o convite, conversar conosco e falar para os ouvintes da Rádio Panorama FM. Olá, Patrícia, olá, ouvintes da rádio. Prazer estar com vocês de novo, né? Enfim, a gente teve essa possibilidade de trabalhar junto durante as Olimpíadas do Rio e é um prazer estar de volta aí conversando contigo e contando um pouco dos bastidores da TV Al Jazeera aqui no Brasil. Exatamente, Rafael Pironi enviou durante todo o período das Olimpíadas do Rio de Janeiro boletins para a Rádio Panorama FM. Você, ouvinte, agora pode conhecê-lo um pouco melhor. O Rafael trabalha para a rede de TV internacional Al Jazeera, Al Jazeera English. Rafael, aqui no La Siesta a gente sempre comenta os fatos que marcaram a semana, é um bate-papo entre jornalistas, a gente fala um pouco sobre os bastidores do nosso trabalho. Que história foi a mais marcante, né, de todas que você contou, que você viveu, o que você destacaria? Bem, Patrícia, sem dúvida nenhuma a cobertura da tragédia com a Chapecoense foi o que marcou aí a minha última cobertura pela Al Jazeera, assim. A gente estava vendo, eu estava com dois colegas trabalhando em outras reportagens aqui no Brasil, a Mônica Villamizar, que veio para o Brasil para trabalhar com a gente durante 10 dias, e um cinegrafista baseado no Rio. A gente estava na cidade do Rio cobrindo algumas matérias de violência, tinha acontecido aquela queda do helicóptero da Polícia Militar, que causou muita comoção também ali naquela região da favela da Cidade de Deus. Então a gente fez incursões com a polícia, enfim, fizemos várias reportagens ligadas à questão da violência no Rio de Janeiro. A gente veio para São Paulo para cobrir uma manifestação que iria acontecer contra o governo federal, contra algumas ações encaminhadas aí pelo governo federal, só que aconteceu a morte do Fidel Castro, que também acabou mudando toda a nossa cobertura. E quando a gente estava se preparando então para voltar a cobrir essas questões da política nacional, aconteceu essa tragédia da Chapecoense, e aí a gente acabou mudando de novo a nossa pauta e cobrindo, a princípio daqui de São Paulo, depois direto de Chapecó, as notícias aí dessa tragédia aérea. Pois é, Rafael, eu estou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aqui estão concentradas as investigações do caso agora, né? Procuradores federais daqui, da Colômbia, onde o avião se acidentou, e do Brasil estiveram reunidos aqui há 2 dias. E você esteve em Chapecó, na cidade do time chapecoense. O que você pode contar da sua experiência de trabalho por lá? Pois a gente, quando ficou sabendo do acidente, a redação ligou pra gente ainda de madrugada, a gente já teve que se posicionar para fazer vivos ao longo do dia, daqui direto de São Paulo, com as atualizações que a gente estava recebendo tanto da mídia nacional, quanto também do que vinha da Colômbia. E durante o dia a gente tentou, inclusive, já ir para Chapecó, para começar a fazer a cobertura de lá, enfim, quando essa notícia acabou sendo divulgada aqui no Brasil. Só que o único voo que a gente tinha disponível saindo de São Paulo, no final da tarde, acabou sendo cancelado. E a informação que a gente tinha é que a companhia aérea tinha disponibilizado esse voo para levar familiares e também uma equipe de psicólogos, de médicos, para Chapecó, para ajudar, enfim, a esses familiares, esses amigos que estavam na cidade precisando de algum tipo de assistência. A gente só conseguiu ir a Chapecó no dia seguinte, e a chegada à cidade é realmente devastadora. Assim, no voo que a gente saiu de São Paulo com escala em Florianópolis, existiam familiares, amigos de vítimas desse acidente. Então, assim, existia uma comoção muito grande dentro do avião, existia uma comoção muito grande no aeroporto. Então, assim, logo quando a gente pousou, eu pude observar nessa área do entorno do aeroporto várias pessoas, moradores da cidade, vestindo o uniforme da Chapecoense,
recebendo essas pessoas que estavam vindo para Chapecó. Então, assim, foi um momento de muita comoção. Eu lembro que o taxista que a gente pegou também para sair do aeroporto em direção ao hotel para a gente deixar parte do equipamento, ele falou, olha, parece que eu perdi alguém da família, porque eu eventualmente transportava os jogadores ou os membros da equipe no meu carro quando eles voltavam de alguma partida. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que toda a cidade sentiu como se tivesse perdido alguma pessoa muito próxima, porque a cidade girava em torno da equipe de futebol. E, Rafael, qual é a sua percepção? Porque agora você trabalha para uma rede de TV internacional, né? A Al Jazeera é um canal de TV árabe, mas em inglês e que transmite, enfim, notícias de todo mundo. Qual a percepção desse canal, ou seja, do jornalismo internacional, em relação a essa notícia? Vocês simplesmente relataram o fato? Qual foi a visão jornalística de você, que agora tem uma visão do exterior, né? O estrangeiro que olha para o que acontece no Brasil. O acidente foi na Colômbia, numa cidade próxima a Medellín, mas afetou um time de futebol inteiro do Brasil. Então, jornalisticamente, como é que foi essa cobertura? A visão jornalística, no caso da Al Jazeera, do trabalho que vocês fizeram? O que vocês destacaram? Sim, na verdade, a gente, como brasileiro, claro que sente muito, né? E talvez a gente, numa tragédia como essa, perca um pouco essa percepção de como o resto do mundo está observando o que está acontecendo. E claro que o meu canal, como outras mídias internacionais que eu também vim acompanhando, eles cobriram muito de perto, porque foi uma tragédia, assim, uma tragédia que afetou o Brasil, que afetou a Colômbia, e aí agora também está trazendo um pouco essa questão da Bolívia, e é interessante como esportistas de todo mundo acabaram se manifestando também em solidariedade, em apoio, enfim, uma homenagem às vítimas da tragédia. Então, assim, a nossa cobertura no primeiro momento, como é um canal de notícias, é um canal de notícias 24 horas, era estar atualizando o telespectador com essas notícias que a gente recebia. Então, assim, tudo que era novidade em relação ao número de sobreviventes, as possíveis razões da queda da aeronave, a gente estava entrando em todo o nosso boletim, que é a cada hora, com essas informações atualizadas. A gente também tem uma equipe que estava na Colômbia, que foi deslocada também aí para Medellín, para essa cidade próxima onde aconteceu o acidente, também para estar suprindo o telespectador e a própria emissora com notícias. Agora, o interessante é que a gente também foi tentar entender exatamente que equipe era essa, assim, qual a importância da Chapecoense no cenário do futebol nacional, a importância da Chapecoense para a cidade de Chapecó, o clube que funcionava como, enfim, uma das principais alegrias da cidade, assim, tanto que a gente conversou com pessoas da cidade que falaram que para eles perder o time era uma questão muito grande, porque para eles que de repente não tem shopping centers grandes, não tem cinemas grandes na cidade, a alegria estava em quarta e sábado, ou eventualmente domingo, também acompanhar as partidas que a Chapecoense disputava. Então, assim, esse impacto a gente trouxe para a nossa cobertura, a gente conversou com familiares de pessoas que morreram nessa tragédia, tanto jogadores da equipe técnica, também dos jornalistas, e nessa questão dos jornalistas, a gente, antes de viajar para Chapecó, a gente teve a oportunidade de conversar com um dos grandes nomes do jornalista esportivo, de uma rádio aqui de São Paulo, e ele pontuava exatamente isso, assim, que mais do que uma tragédia para o esporte nacional, também era uma tragédia para o próprio jornalismo brasileiro, assim, que nunca, em nenhuma outra tragédia, tinham morrido tantos jornalistas, né, numa cobertura. Então, assim, a gente ia pontuando todas essas questões, assim, mostrando para o público estrangeiro a comoção que existia aqui no Brasil e o porquê dessa comoção. Então, assim, existiam várias características que mostravam exatamente por que essa tragédia foi realmente sentida de uma forma muito grande aqui no Brasil.
Bom, no primeiro momento, retratar, então, né, Rafael, o fato que, enfim, que foi o acidente. Agora, neste momento, as notícias que, pelo menos, eu posso trazer aqui de Santa Cruz de la Sierra, as notícias se referem à investigação. Ontem, à noite, para você que ouve a Rádio Panorama FM, no sábado, eu me refiro à sexta-feira, mas o programa também é reprisado aos domingos e segunda-feira. O diretor-geral da empresa Lamia, essa empresa Lamia é uma empresa que ela começou na Venezuela, o dono dos aviões, são 3 aviões, ele é um venezuelano e ele não conseguiu que o negócio prosperasse na Venezuela. Então ele alugou as 3 aeronaves para o piloto que acabou falecendo. Esse piloto, ele na verdade alugava as 3 aeronaves. Ele abriu esta empresa, né, fez um contrato social e abriu a Lamia aqui na Bolívia, chamou um outro colega, o Marco Rocha, que também é um outro piloto. Esse outro piloto, o Ministério Público Federal aqui da Bolívia, o procura. E os 2 chamaram o senhor Gustavo para ser o diretor-geral. Gustavo está preso preventivamente numa decisão que aconteceu há cerca de 12 horas. A juíza aqui da Bolívia determinou que, então, o diretor-geral da Lamia seja preso preventivamente, na condição ainda, obviamente, de investigado, porque ele poderia, em liberdade, atrapalhar as investigações. Rafael, na Al Jazeera, ou você acha que a mídia internacional tem alguma curiosidade em saber qual a relação dos times de futebol com uma pequena empresa que tinha apenas uma aeronave funcionando? Porque a Lamia tinha 3 aeronaves, né? 2 estão em conserto, agora foram apreendidas pela polícia boliviana, então era apenas uma aeronave em funcionamento, e é uma empresa daqui, de Santa Cruz de la Sierra, onde eu estou hoje, e que levava times, não só a Chapecoense, mas times de várias partes da América Latina e seleções de futebol. A seleção da Bolívia, a seleção da Argentina viajou nesse avião quando a Argentina perdeu por 3-0 numa partida entre Brasil e Argentina em Belo Horizonte. E a Lamia fez esse trajeto Belo Horizonte, Buenos Aires. Há esse interesse em investigar, talvez, qual a ligação da Conmebol que indicava essa companhia? Sim, eu acho que o interesse da mídia brasileira sobre esse caso do acidente é geral, assim, e todos os desdobramentos dessa tragédia estão sendo acompanhados de perto pela mídia nacional. Além desse fator que você citou, eu lembro que logo no início tinha uma grande discussão por que esse voo não saiu direto do Brasil e por que do Brasil direto para aquela região de Medellín. Essa questão eu acho importante. E a ANAC também veio se justificando. Quer dizer, existem várias questões que despertam essa curiosidade, não só na escolha da companhia, mas também o trajeto que foi feito. A própria Chapecoense, se eu não estiver equivocado, já havia voado com essa equipe. Inclusive, uma das características de um vídeo que tinha sido divulgado logo depois do acidente era que esse piloto se vangloriava dizendo realmente dessas equipes que ele já havia transportado, que era a única empresa que conseguia colocar o logo, o escudo, né, da equipe de futebol na fuselagem da aeronave, enfim, como uma prova de que ela estava realmente envolvida com o futebol. Então, assim, é muito curioso, assim, esses desdobramentos e como a imprensa daqui ainda está acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo. Você citou a curiosidade da equipe chapecoense não ter saído de São Paulo diretamente no voo da Lamia, né? Isso foi falado certamente em muitas reportagens de colegas nossos, mas acho bom frisar que a delegação da Chapecoense saiu de São Paulo no dia 28 em um voo da companhia aérea BOA, que é a Bolivian Airlines, é a companhia da Bolívia. Então foi um voo comercial que saiu de São Paulo, Guarulhos, e foi até Santa Cruz de la Sierra, cidade onde eu estou agora. E daqui, Santa Cruz de la Sierra, que eles tomaram esse avião, esse voo fretado. Havia uma intenção dessa empresa Lamia de buscar a delegação da Chapecoense em São Paulo, mas a ANAC no Brasil não permitiu. Uma curiosidade que eu tenho e que ainda não consegui entender para fazer uma reportagem é por que a empresa não pôde buscar a equipe da Chapecoense em São Paulo nesse dia, mas pôde levar, por exemplo, a seleção argentina no dia do jogo contra o Brasil, porque a Lamia fez esse trajeto Belo Horizonte, Buenos Aires, direto.
E jornalistas argentinos chegaram, inclusive, a divulgar reportagens que o avião chegou em Buenos Aires com pouca autonomia, ou seja, faltava pouco combustível no avião. Então eles disseram a seleção argentina, que tinha Messi inclusive no avião, estava em risco. Sim, gente, tem todas essas questões que realmente a gente ainda não sabe explicar, porque a meu ver ainda existe uma investigação por trás para tentar identificar essas questões, mas essa questão específica da falta de combustível, eu lembro que quando essa notícia começou a circular e a chegar com mais força, inclusive em Chapecó, quer dizer, as pessoas ficaram abismadas, né? Como a tamanha irresponsabilidade da empresa, do piloto, que questionou uma orientação de uma funcionária do aeroporto aí na Bolívia, e mesmo assim decolou, e provavelmente essa deve ser realmente a causa da queda da aeronave e a falta de combustível. Eu não sei exatamente, porque como depois que eu voltei de Chapecó para São Paulo, a gente não fez mais nenhuma cobertura daqui, quer dizer, são outras equipes que estão na Bolívia e também na Colômbia acompanhando o caso. Eu não sei exatamente como é que está essa atualização da razão da queda da aeronave, mas quer dizer, a falta de combustível, a autonomia da aeronave, certamente essas questões deixaram muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente em Chapecó, revoltadas, né, com essa possibilidade. Bom, Rafael Peroni, o tema do avião da Chapecoense acabou dominando boa parte da nossa conversa nesse La Siesta, porque eu estou aqui em Santa Cruz de la Sierra, né? Afinal, envolvida nas reportagens desta investigação. Você está em São Paulo. O que você poderia dizer da visão do jornalista que trabalha para uma TV de outro país, do que acontece no Brasil agora? Você tem feito mais reportagens positivas ou mais reportagens negativas na Al Jazeera, em se tratando de Brasil? Você cobre o Brasil inteiro, né, para essa TV estrangeira. Exatamente. Assim, infelizmente, esse ano foi difícil a gente ficar a notícia positiva. Claro que a gente teve várias matérias muito bacanas sobre as Olimpíadas, as Paralimpíadas, mas o ano foi marcado pelo impeachment. Então, assim, todas as manifestações e todos esses desdobramentos da política nacional, enfim, que culminaram com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foram reportados pela nossa emissora, e agora a gente segue também com todas essas questões da economia, que ainda está muito capenga, sobre todas essas discussões de projetos que estão sendo implementados pelo atual governo e todas as críticas dos movimentos sociais e dos grupos de oposição. A gente também acabou fazendo muitas matérias relacionadas à Zika. Então, assim, 2016 não foi um ano fácil para o Brasil, como todo brasileiro sabe. E, infelizmente, a gente, como emissora de televisão e como jornalista, a gente precisou reportar isso ao mundo também. Mas, como você falou, assim, a gente conseguiu também focar em questões positivas. Eu acho que as Olimpíadas do Rio provaram que a gente tem capacidade de oferecer e de estar cuidando de um grande evento, e eu acho que se é alguma coisa bacana de 2016 foi isso, assim, da gente ter provado ao mundo que a gente é capaz e enfim, de que a gente foi vitorioso, não só na organização do evento, mas, enfim, na questão de segurança, na recepção do turista e na festa que foi mesmo as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Perfeito. E um pouco de curiosidade, como é a vida do correspondente brasileiro trabalhando para uma emissora internacional? Você basicamente cobre Brasil para essa TV Al Jazeera, né? O ouvinte da Rádio Panorama pode ver o seu trabalho. É um trabalho em inglês, né? As reportagens que você faz não são em português, são em inglês. Mas primeiro, como o ouvinte pode conhecer o trabalho, né, das suas reportagens na Al Jazeera, e dois, essa vida do correspondente brasileiro trabalhando para uma TV estrangeira, você deve viajar muito também, né? Exatamente. Na verdade, quer dizer, eu sou baseado no Brasil e, teoricamente, como meus colegas que estão trabalhando em escritórios como na Argentina, na Colômbia, no Peru e também no México, a gente é flexível, então teoricamente a gente circularia pelo continente atrás de boas pautas e grandes coberturas. Por conta de tudo que aconteceu aqui no Brasil, que eu acabei de relacionar, eu
nem consegui sair do país, na verdade, em nenhuma grande cobertura, porque várias coisas aconteceram aqui e vários colegas meus de outros lugares vieram para cá para ajudar nessa cobertura. E realmente, a vida é uma vida de viagens, né? Assim, existe essa questão muito bacana de você poder conhecer um pouco mais do seu país, né? Já que eu viajei muito pelo Brasil. Então, por exemplo, recentemente eu tive em Roraima fazendo a questão dos venezuelanos, atravessando para o Brasil atrás de comida, de mantimentos. Também a gente esteve em Chapecó, a gente foi muito a Brasília, eu voltei a Mariana para fazer um ano depois do que aconteceu lá com a Samarco. A gente esteve no Nordeste cobrindo o Zika. Então, assim, possibilidades de viagem são muitas e a gente tem que estar meio com a mala meio quase que sempre pronta, porque às vezes é planejado, mas muitas vezes também não. Então é tempo só de pegar alguma muda de roupa e embarcar no próximo voo. E o trabalho que eu faço, ele é veiculado na TV Al Jazeera, que infelizmente não passa aqui no Brasil, passa em outros países da América Latina, em mais de 190 países em todo o mundo, mas quem quiser conferir o trabalho é só acessar o site, porque a programação ela está disponível ao vivo, 24 horas, e também no link de vídeos, reportagens aqui produzidas na América Latina, e também dá para observar exatamente o que a gente está cobrindo aqui no Brasil. Então, é só acessar o site da TV Al Jazeera, que é o www.aljazeera, Al Jazeera escreve ALJAZEERA.com, enfim, e acompanhar a nossa programação. Obrigada, Rafael. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nessa difícil missão, que é retratar o nosso Brasil mundo afora. Acho muito interessante, eu acho um privilégio a gente ter um jornalista brasileiro trabalhando na elaboração de reportagens sobre o nosso país para o mundo afora, ainda mais numa emissora tão importante. Eu acho muito bom a gente ter um brasileiro fazendo isso, porque é um olhar diferente, né? Um olhar de alguém do país e não um olhar de um estrangeiro. Então, parabéns, boa sorte nessa sua missão. Obrigada, viu? Obrigado, Patrícia. Boa sorte também para ti. Assim, eu acompanho muito de perto o teu trabalho. Acho muito bacana também isso que você está fazendo pela Rádio Panorama. E, enfim, pode contar comigo quando precisar. Assim, alguma cobertura que você precisar de mim, é só me acionar. E muito legal. Obrigado aí pela chance de participar dessa entrevista. Rafael Pieroni conversou com a gente direto de São Paulo, eu aqui ainda em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Este foi o programa La Siesta. Obrigada a você que nos acompanhou neste sábado a 13h. Lembrando que o La Siesta, ele é reprisado em 2 outras oportunidades. No domingo, às 8h da manhã e na segunda-feira, às 6h da manhã. Um grande beijo para você e até a próxima semana. Até lá!